Sejam muito bem-vindos a mais uma Mentoria Gaia, onde a gente sempre traz as novidades para vocês do mundo da inteligência artificial, as novas ferramentas de IA, estratégias, tecnologias que estão impulsionando no mercado para que vocês possam ser pioneiros e utilizar as metodologias, essas ferramentas em primeiro lugar e conseguir alcançar resultados muito escaláveis e diferenciados aí no mercado. E hoje a gente vai falar sobre o orquestramento de agentes de inteligência artificial e automação, que é um novo, vamos dizer assim, boom da IA, né? O novo momento que nós estamos vivendo de crescimento de tecnologia, de inteligência artificial, que vai ajudar a gente a dar um próximo passo para conseguir ter sistemas muito mais robustos, muito mais inteligentes e muito mais avançados. E só para você ter um panorama melhor aqui de todo o progresso da IA que fez até agora e o que está por vir, né? Nesse momento, nós temos várias ferramentas de IA, as empresas de IA elas estão investindo muito disso, teve vários lançamentos essa semana, como por exemplo o do Cloud Codex, com agentes paralelos. Tivemos também o lançamento recentemente do Replit 4, que também tem essa mesma ideia de agentes paralelos trabalhando. E o Cloud Coach também não ficou para trás, inclusive ele foi o primeiro a implementar isso também recentemente, na última atualização, coisa assim de no máximo um mês. E a gente vê esse padrão no mercado quando uma empresa já lançar alguma função, alguma coisa inovadora, as outras começam a copiar e lançar também. E por isso que a gente vê que é a tendência. Então, preciso falar sobre para vocês isso hoje, porque é uma coisa que todas estão implementando, né? E realmente acelera muito o nosso desenvolvimento de sistemas, de automações, que o IA realmente vai para o próximo nível. Então, só para vocês terem assim, um pouco do panorama, né? Ano passado, 2025 foi o ano que a gente estava trabalhando com agentes de IA, mas eles eram muito limitados, faziam poucas coisas, poucas funcionalidades, e faziam só uma coisa de cada vez. Depois também lançou a questão do Vibe Code, sistemas com IA, Lovable e vários outros. A gente começou a criar sistemas de IA, mas era tudo muito assim, além de dar muito problema, de não ter inteligência muito grande, a gente tinha que fazer as coisas uma coisa de cada vez, né? A gente tinha que esperar uma tarefa terminar para poder fazer outra tarefa, fazer o Pareto. Não dava nem para ter uma fila de tarefas. Depois evoluiu para ter uma fila de tarefas, que a gente já poderia colocar ali uma lista que ele acabava uma, executava a próxima, acabava uma, executava a próxima. Só que agora a gente evoluiu para a parte de tarefas paralelas. E por isso que eu estou falando de orquestramento de agentes de IA. Porque a gente tem vários agentes de IA, né? E tem um agente principal, que é o orquestrador, e esse orquestrador chama os outros agentes para executar. Esses agentes são específicos para cada área, vamos dizer assim, do que desenvolvimento você está fazendo. Um é especialista em planejar, um outro é especialista em criar, outro é especialista em revisar, outro é especialista em encontrar bugs, outro é especialista em pesquisar coisas na internet com eficiência. Então, cada agente tem uma função específica, tá? E esse conceito não é um conceito novo. Na verdade, desde 2024 que se fala disso, né? Que também chamavam de Agent Swarm, ou então, se não me engano, é exército de agentes, né? Tempestade de agentes, enxame de agentes, na verdade, é o nome da palavra que se chama em português, enxame de agentes. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Swarm, agents, agent swarms. E aí, só que antigamente era uma coisa assim muito na teoria, né? Existia algumas iniciativas, algumas ferramentas para fazer isso, só que era algo que não funcionava muito bem, muito complexo de implementar. E hoje se tornou uma coisa realmente viável de implementar, simples, e você consegue usar de forma muito simples. Na verdade, ela funciona até meio de forma automatizada para você já. Você pode fazer de forma manual para melhorar mais ainda o seu desenvolvimento, mas já está implementado nessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês hoje.
Codex, Replit, Cloud Code. Vou mostrar como é que funciona na prática. Já está funcionando, já está implementando. Talvez vocês nem tenham percebido isso funcionando no Cloud, por exemplo, mas já faz um tempinho, né? E é um pouco diferente de skill, vai falar um pouco também da diferença do skill para os agentes, quando usar, em qual situação usar cada um, né? E isso aí é bem interessante. E quando a gente fala que tem um orquestrador que orquestra os agentes, é um IA. Só que essa IA que orquestra, quem é um orquestrador maior é você, né? Porque você vai passar os prompts para o orquestrador, que é essa IA que vai chamar os outros agentes na medida do necessário, né? Então, na verdade, o orquestrador mesmo é você, né? No final das contas. Você está orquestrando um time de agentes, um exército de agentes ali que estão trabalhando paralelamente, né? Até mesmo por questão de poder computacional, né? E também questão de leveza das IAs e tal. Antigamente não era possível fazer esse paralelo. Hoje já estão mais otimizados os códigos, as IAs, então elas conseguem rodar mais tranquilo paralelamente, de forma bem funcional. E, paralelo a isso, o orquestramento de agentes, ele tem uma característica muito importante, que muitas vezes a gente consegue rodar isso no nosso computador, não necessariamente na nuvem, até mesmo para orquestrar ações, né, do nosso computador mesmo. Tem vantagem de estar no nosso computador, diferente de estar na nuvem. Posso falar um pouco mais sobre isso. E se está no seu computador rodando, por exemplo, é importante que tenha com você mexer nisso também remotamente, no celular, porque, por exemplo, você está rodando alguma coisa lá no seu computador, alguma tarefa que você deixou lá ligada, recorrente e tal, disparos, por exemplo, automações, e pode dar algum problema. E aí, como é que você resolve isso rapidamente? Então, está tendo essa evolução também, que para você fazer essa orquestração de forma eficiente, você poder acessar as ferramentas de forma remota através do celular, tá? Então, tá tendo já várias iniciativas nesse sentido. A OpenClaw, né? Vocês devem conhecer, já vi falando dela algumas vezes para vocês aí, nas últimas masterclass, mentorias. E é uma ferramenta que foi a primeira que implementou esse conceito, né? De você poder conectar o seu agente de IA, o seu orquestrador, num Telegram, no WhatsApp da vida e poder controlar a distância. Então, nós tivemos lançamentos aí nas últimas semanas, que eu vou mostrar para vocês também que hoje, que as outras empresas estão copiando essa funcionalidade. Ela vai estar se tornando uma funcionalidade também padrão, assim como os agentes, né, de IA que você orquestra. Em paralelo, também esse lance de você controlar a distância pelo celular também está virando coisa padrão. Então, alguns exemplos aqui. A Manus AI, que vocês devem conhecer também, é uma das ferramentas mais famosas de IA, e muito boa, inclusive. Ela foi uma das primeiras ferramentas do formato de agente a ser implementada, que faz muita função e tal. E aí ela está evoluindo para esse novo modelo, que é o modelo de você trabalhar localmente, pelas vantagens que tem, você instalar no seu computador, e também de você poder controlar ela remotamente. Ela já lançou a integração com o Telegram, você pode controlar o Manus AI pelo Telegram, conecta ali com o QR Code rapidinho, muito fácil. Inclusive já mostrei em mentorias, masterclass passadas, esse exemplo. E agora eles lançaram também essa semana o aplicativo que vocês podem baixar para o computador e ele faz tudo o que você quiser dentro do computador também, assim como o Cloud Code faz, o Codex e outros do tipo, né? Só falta ele lançar, e provavelmente ele vai lançar também, a gente chama a ferramenta de CLI, né? Que é essa ferramenta que a gente usa no terminal, que também é uma tendência, né? Então, cada vez mais, as pessoas que usam IA mais avançadas, que é a gente, estamos migrando para usar no terminal, porque usar no terminal tem muitas vantagens também. É outra tendência, né? Então, o orquestramento, ele funciona através de preferência, né? No terminal, rodando localmente no seu computador, e se estiver externo, remotamente, você pode controlar
a sua operação através do celular, ou até mesmo de uma rede social como Telegram ou WhatsApp. Então, esse é o novo padrão, tá? Que vocês têm que buscar se adaptar, começar a usar para poder fazer esse orquestramento das IAs, tá? Existem, vamos dizer assim, meio termos para quem ainda tem dificuldade de usar, por exemplo, o terminal. Existem as opções ainda online, com interface, que são intermediárias ali, que eu venho apresentando, como Cloud Call Work, então até mesmo o aplicativo do ChatGPT Codex, ele tem a versão CLI, que é no terminal, e tem a versão também de aplicativo, né? Que é uma versão intermediária ali para pegar um público maior, um público de massa. Então, essa é a nova estrutura. E para finalizar, eu já vou para os eventos práticos, pessoal, porque estou falando aqui teoria, sempre foi difícil de enxergar e de visualizar, mas eu vou mostrar aqui os exemplos práticos. Já. Mas tem uma outra coisa aqui para finalizar a parte teórica, que é importante vocês saberem, que é você ter que eu chamo de sistema operacional, tá? De IA, que você controla toda a sua operação, tá? Então, o que é esse sistema operacional? Ele é toda uma infraestrutura em que a sua IA vai rodar. São compostos de skills, de agentes, de treinamentos, de vários arquivos diferentes, em um painel que você consegue gerenciar tudo isso, acompanhar toda essa orquestração. Sem isso, você, assim, vamos dizer, você fica cego, porque você não tem um painel, você não tem uma visualização ali de como está operando o negócio, não tem uma segurança, porque dá um problema, uma falha, você não sabe, você não tem como corrigir, sabe? Então você precisa ter mecanismos de proteção, de segurança, mecanismos de backup, tá? Para garantir que o seu sistema não vai cair, se ele cair, se retornar automaticamente, você poder acompanhar isso. Você precisa ter mecanismo de eficiência em que você está criando um sistema, um aplicativo, uma automação, e essa criação ela seja segura no sentido, porque à medida que vai ficando complexo a sua criação, ela pode dar problemas, ela pode começar a quebrar. Existe um contexto ali, é uma memória, se você não souber gerenciar aquilo de forma estratégica, a sua IA, cada vez que você pede para ela fazer uma coisa, ela esquece de outras coisas que ela já criou, e aí sai bagunçando tudo, aí já quebra tudo seu, entendeu? Então, na medida que vai aumentando a complexidade, é necessário você ter um orquestramento mais estratégico, porque senão pode realmente desorganizar tudo e dar bastante dor de cabeça. E para organizar tudo isso de forma eficiente e garantir que isso tudo vai funcionar de forma adequada, sem quebrar, sem ter dor de cabeça, sem você, sabe, gerar algum problema na operação. É por isso que existe esse sistema operacional de agentes de inteligência artificial e automações, tá? É um sistema operacional que já te dá toda essa infraestrutura pré-pronta para você instalar e você trabalhar em cima dela, o negócio já validado, já funcional, e ao mesmo tempo te dá todo esse painel ali para você poder acompanhar a parte de segurança implementada, de alertas, autofix, tudo. Então, eu venho implementando isso na minha operação já faz um tempo, né? E na medida que eu fui desenvolvendo isso na minha operação, eu fui criando toda essa infraestrutura do zero. À medida que eu ia tendo essas necessidades, à medida que eu ia tendo os problemas que ia acontecendo, eu fui resolvendo e fui criando toda essa estrutura, fui organizando, né? E assim que surgiu o sistema operacional de automações e a da ZX, né, que eu chamo de SOA, tá? Sistema Operacional de Automações Inteligência Artificial, SOA. Ele surgiu e eu empacotei isso num projeto chamado ZX Control, né? Que eu vou mostrar para vocês também lá no final aqui da call de hoje como é que funciona isso, o que ele é composto e tudo mais,
tá? Mas que é uma mão na roda e ajuda vocês a conseguir implementar isso na prática, de forma mais eficiente. Mas vamos agora sair da teoria aqui, vamos para a prática, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, alguns exemplos. Olha só, nós temos agora novas plataformas com acesso a agente mobile, né? O que acontece? Eu mostrei na mentoria passada já uma plataforma que tinha lançado uma cópia, né, do OpenClaw, que é um agente de IA que você controla, né, pelo Telegram, pelo WhatsApp, que foi o Skybot. Né? Quem assistiu aí, está disponível a gravação, né, pode assistir. Que aqui simplesmente eles implementaram um agente do OpenClaw, né, aqui dentro do sistema dele, ó, faz tudo isso aqui. Documentos, Excel, design, apresentações e tudo mais. E aí, como eu falei para vocês, isso virou tendência. A gente agora tem isso no Química 2, que também é uma concorrente chinesa, Kimi.com. Eles também têm a versão dele do OpenClaw. Todas elas estão chamando de alguma coisa Claw, né? Aqui ele chamou de OpenClaw mesmo, mas esse, por exemplo, do Kimi, ele está chamando de KimiClaw, né? Ó, lançamento também. Poucos minutos você conecta aqui. Vamos criar. Só que acontece, ó, o upgrade tá pedindo para cobrar, tá cobrando aqui para eu utilizar esse agente, $31 por mês, né? Bem salgado. Isso no plano anual, no mensal, ó, 39. O Skybot também é pago, e de forma para você poder usar ele. Então, assim, não compensa, tá? Não compensa. É melhor você realmente criar sua própria estrutura, você usar o Cloud Code com o OpenClaw, que é o original, que ele é open source, baixa no seu computador, bota no servidor de graça, entendeu? Que é o original. Isso aqui é para quem realmente não quer ter dor de cabeça, prefere pagar para ter um negócio já pronto, mais rápido, mais fácil. Né? Mas não compensa. Estou mostrando mesmo vocês saberem que isso realmente é uma tendência, né? Que todo mundo tá indo para esse lugar. Inclusive aqui, ó, acabei de ver, a Research Preview, Agent Swarm, né? Lembra que eu falei para vocês? Agent Swarm, enxame de agentes. Então eles já estão implementando também os agentes, né, paralelos, em formato de orquestramento aqui, que também é uma tendência, tá? Ó, múltiplos agentes, múltiplos projects, também tem isso aqui. Outro que também está lançando, deixa eu ver aqui, GenSpark, já falei, Química 2, um Cloud Cowork, né? Ele... Peraí, eu não mostrei o GenSpark não, o que eu mostrei ali foi o Skybot, né? GenSpark, ó. GenSpark é outro aqui, pessoal. Outro chinês que também está aplicando isso, ó, GenSpark Claw. Tá com 50% off, mas também é pago. Tá? Seu primeiro funcionário de IA, seu próprio computador na nuvem, conhece você, manda mensagens, superpoderes integrados, blá 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 blá. Tudo igual. Eles pegam o open source, o gratuito, instalam dentro do aplicativo dele e cobram para você usar de forma mais fácil e simples, né? Pré-configurada. Então é isso que eles estão fazendo. Tá bom? Mas o que roda por trás disso é o OpenClaw, que é o gratuito ou open source. Sim, aí o Cloud Cowork, né? Cloud Cowork, eles também lançaram aqui uma nova funcionalidade essa semana chamada de despacho, tá? Que é justamente para ter essa funcionalidade da gente usar remotamente. No caso deles, não conecta com o WhatsApp no Instagram,
É realmente um chat dentro do aplicativo do Cloud, você baixa o Cloud no computador e você pode usar a versão do Cowork, que é essa que faz as tarefas autônomas e programações e tudo mais, de forma visual, né, dentro do interface gráfica aqui. Você pode usar dentro desse despacho. E aqui tem um chatzinho de IA, é o único chat, ainda não está separado por chat, eu não posso criar vários chats diferentes, é um chat só. Eu fiz até um teste ontem, eu quero saber o estado das minhas automações de hoje, o que deu certo, o que falhou, está programado. Aí ele trouxe todos os estados das minhas automações, como é que estava, o que estava pendente e tal. E aqui você fala no celular e ele está usando aqui o seu computador. Aqui o Cloud Cowork ele está aplicativo, está no meu Mac, eu baixei. Então ele tem acesso ao meu computador e está executando aqui no meu computador, para você estar ligado, para você estar conectado à internet e tal, para poder funcionar, certo? Então é uma forma que eles estão aplicando. O Cloud Code também tem um, certo? Que é chamado de Remote Control, tá? Controle remoto. Mas eu testei, achei muito ruim. Não funciona muito bem, meio complicado de usar, com meio instabilidade. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou usando o OpenClaw conectado ao Cloud Code. O Cloud Code ele consegue operar o OpenClaw, ele consegue pegar funcionalidades do OpenClaw, e aí eu posso conectar no Instagram, o Instagram pelo o WhatsApp, por exemplo, no OpenClaw e mexer, né, configurar tudo do Cloud Code. Ele abre uma sessão ali, através do OpenClaw usando como ponte, abre uma sessão do meu Cloud Code e eu posso ficar controlando. Então isso é uma vantagem de você ter o OpenClaw instalado no seu computador junto com do Cloud Code, você trabalha com os dois integrados juntos. E como o OpenClaw é open source, você pode fazer o que você quiser, pode alterar, pode modificar, pode usar o que você quer de forma livre, né? Então é uma saída que eu estou usando no momento, até eles conseguirem realmente ter uma forma nativa de utilização do Cloud Code de forma remota, mais eficiente do que o Remote Control, tá bom? Mas só para vocês entenderem aqui que vocês sabem, né? Como eu falei, assim, existe a versão intermediária, que é a versão intermediária. Ah, Rafael, eu não quero usar CLI, que é o terminal, né? Aqui, ó, se vocês verem aqui, eu estou usando aqui, ó, terminal direto aqui na minha outra tela. Tem várias abas aqui abertas, são várias seções diferentes. Inclusive, isso aqui consome muito do seu computador. Tem que ter um bom gerenciamento aqui disso aqui. Pode deixar um bocado aberto, cada um consome 50 a 100 megas aqui de memória RAM. Você tem que ficar deixando aberto realmente o que realmente importa. Mas se você não quer usar isso aqui, por enquanto, que é o ideal, você pode usar realmente uma interface gráfica. Tem aqui a do Cloud Code, aqui em formato de interface gráfica, tem o Cloud Cowork que é mais fácil e simples ainda. Você seleciona pasta, você coloca as habilidades aqui, os conectores, plugins, né? Toda interface gráfica. Dá na mesma, né? Só que quando você vai para o CLI é mais rápido, executa muito mais rápido, gasta menos token. O que mais? Tem mais liberdade também de funções, tem coisas aqui que são bloqueadas, que ele não faz diretamente aqui. Lá no CLI, que é o terminal, você consegue fazer, sempre sem bloqueios. Então, por isso que eu digo que é melhor vocês irem para o terminal. E de terminal hoje, né, para controlar a operação, nós temos o Cloud Code, tem o ChatGPT, para quem o ChatGPT tem o Codex também no terminal, no Google tem o Gemini CLI. O que eu acredito que vai acontecer? Essas outras empresas também, chinesas, como eu mostrei para vocês, ó, Química 2, Genspark, Manus AI, todas elas são também agentes, né, de IA que estão implementando controle remoto e estão implementando essa questão do paralelismo de agentes, só que com certeza elas vão lançar a própria versão delas de computador com terminal também. O Manus AI, por exemplo, foi essa semana que avançou nesse sentido. Eles lançaram o Manus AI Desktop, que é o aplicativo deles para computador, que aí, ó, aqui, ó, baixa o Manus para o Windows ou macOS. Eu baixei aqui para instalar. E aí ele faz tudo isso que o Cloud Code ou Cloud Cowork faz dentro do seu computador também. Você tem um agente rodando dentro do seu computador.
Então é questão de tempo deles lançarem também a versão deles de terminal, que eles já têm agora a versão de aplicativo, até de terminal daqui a pouco. Deixa eu ver se abrir aqui. Tô vendo aqui pra gente abrir, pessoal. Applications. Vamos. Você faz o login aqui. Pronto, ele abriu aqui, tá? Dentro do meu computador eu posso pedir para ele organizar meu desktop, mas eu estou sem crédito, eu já gastei hoje. Inclusive, pessoal, aproveitando que eu abri aqui o Manus, tem uma funcionalidade também que eles lançaram essa semana, muito boa, muito interessante, tá? Que é a integração nativa com o Instagram. Gente, isso aqui é muito útil, tá? Com um clique vocês conectam no Instagram. Se vocês forem conectar no cloud, ou TA é mais burocrático, criar um aplicativo, pegar a chave API, não sei o que, esse aqui não é com um clique, porque a Manus agora ela é da Meta, né? Que é a dona do Instagram, do Facebook, WhatsApp e tal. Então, por isso que eles integraram, e do Telegram também, eu acho. Por isso que eles integraram tão rápido ali com o Telegram e agora com o Instagram. Então, aqui o que que acontece? A gente pode fazer tudo aqui com o Instagram, tá? Inclusive criar, não só criar a publicação, mas postada aqui. Olha só o que que eu fiz. Eu criei uma rotina que ele cria para mim todo o post, tá? E primeiro passei para ele qual era o formato do meu post. Ele criou aqui os slides, foi ajeitando, dizendo como é que eu passei o conteúdo e tal, formato, orientando. Aí pedi para ele publicar, ele me manda para aprovação. Aqui, ó, ele mandou já uma pré-visualização de como é que ia ficar o carrossel, simplesmente eu aprovo e ele posta. Ele postou lá, entendeu? Aí o que que eu fiz depois? Transformei isso no skill, porque o Manus também já trabalha com skill, que é um novo padrão do mercado, né? Uma habilidade. E aí, quando eu peço para transformar em skill, ao invés de eu ter que fazer todo esse treinamento, tudo de novo aqui, explicar todo o passo a passo que eu fiz, corrigindo e tal, ele já sabe exatamente como é para fazer, todas as etapas, passo a passo, do jeito que eu quero. Aí só preciso falar assim, ó, posta um novo carrossel no meu Instagram. Ele já vai saber exatamente a forma que é para fazer, vai criar todo o carrossel. Então ele cria a imagem, cria os slides, cria todo o formato do post e faz a publicação para você, tá? E aí, depois que você publica, o que que você pode fazer? Você pode criar uma automação para todo dia, tal horário, ele fazer isso. Olha só, então você deixou o seu Instagram no piloto automático. Porque todo dia, 8 horas da manhã, por exemplo, ele vai rodar essa rotina, esse skill, e vai fazer a publicação. Então eu programei, ó, todo dia que estava criando um carrossel diferente para mim, para publicar. Ó, esse outro aqui que ele criou, no outro dia, sozinho aqui, não tive que entrar nem no Manus. No outro dia também ele criou isso aqui. Ó, tem o botão de publicar agora, ou você pode clicar para executar automaticamente, ele sempre publicar de forma automática. Criou esse outro aqui também. Todo dia ele está criando um para mim aqui. E isso no plano gratuito, tá? Plano gratuito dá para ele fazer isso aqui, rodar um skill e publicar todo dia. Você consegue ter crédito suficiente para fazer isso. Só essa dica aqui, né, pessoal, já valeu o vídeo, com certeza. Sei que era o sonho de muita gente automatizar de forma fácil e simples o Instagram, postagem, e até agora a gente não tinha realmente uma ferramenta tão fácil e simples, rápida de fazer como o Manus disponibilizou agora, né? Então, o problema do Manus, né, que a versão dele paga, é carinha, é muito bom, é uma ferramenta sensacional, mas se a gente for olhar custo-benefício,
ainda realmente fica melhor a gente usar o cloud com o Open Cloud junto, né? Ainda mais que não tem todos os recursos que o cloud já tem, né? Ele está se adaptando, está lançando, mas ainda não tem tudo que o cloud tem. O negócio de você conectar aqui no Telegram, ó, agents. Aqui eu tenho todo o chat que eu estou conversando com ele no celular. Ele inicialmente vai aparecer um QR Code aqui, Telegram, você lê, pronto, já está conectado no seu Telegram. E você pode mexer nele online, né, pelo celular. Pedir para fazer qualquer coisa. Então vamos voltar aqui. Bom, o Cloud Cowork eu já falei, da novidade dele. Antes de eu falar sobre isso, a questão dos agentes paralelos, mostrar alguns exemplos aqui na prática, também quero falar para vocês de uma novidade importante, não tem nada a ver com isso que a gente está colocando, de orquestração e tal, mas é uma novidade impactante que vai, assim, para quem gosta muito de usar o Lovable, é uma alternativa muito boa agora e o melhor de tudo, grátis, né? O Lovable é muito bom por causa da interface dele, que é fácil de usar, amigável e tal, porém tem que comprar crédito, né? Conta paga e tal. E sempre a gente vem falando de um combo chamado Google AI Studio e Google Stitch, né? As ferramentas do Google sempre eles dão para usar grátis, assim, bastante, né? Você consegue usar muito de graça, assim, fazer muita coisa. E o Google AI Studio deles está cada vez mais evoluindo e se tornando uma ferramenta bem parecida com o Lovable. Eles lançaram novas funcionalidades essa semana, tanto no Google AI Studio quanto no Google Stitch, que deixaram bem mais avançados e que já realmente dá para a gente substituir o Lovable se a gente quiser, usando essas ferramentas de graça. Então, como eu sei que muita gente usa o Lovable, gosta, né? Eu sempre usei também, ainda uso bastante. Então, acho muito bom vocês darem uma olhada nisso. Então, se eu entrar aqui agora, Google AI Studio, né? Nós temos aqui a opção de Build, que é onde a gente cria aplicativos. Eles até mudaram aqui um pouco o layout, já dá para mandar áudio, anexar documentos, bater foto, então tá cada vez mais parecido com uma interface mesmo de vibe code, com a do Lovable e tal, né? E outra vantagem também dele é que ele tem integração com o Google no Banana, com a IA deles, então se eu quero criar um agente de IA, ele já usa automaticamente a IA deles, se configura, se eu quero criar imagem, ele já usa automaticamente o modelo de criação de imagem, não precisa fazer nenhuma integração externa para isso. Então, vou clicar aqui em Affiliate Look para ele criar alguma coisa aleatoriamente. E aí, agora, por que ele está parecido com o Alvo? Porque ele tem uma integração nativa com o banco de dados, que é o diferencial para você poder criar um sistema. Então, se eu pedir para ele criar aqui um banco de dados, uma função que exige banco de dados, ele já vai usar um banco de dados nativo, grátis, né, do próprio Google. Né? Não me lembro se o nome é Firebase, alguma coisa assim. Tá? Então agora ele não é mais só estático, ele também tem banco de dados. Também aqui eu tenho a opção de colocar secrets. Essas secrets aqui, pessoal, qualquer integração, quero integrar com o Supabase, é só vir aqui adicionar secret, boto o Supabase, vou lá no Supabase e pego a minha credencial, coloco aqui e ele já consegue usar com o banco de dados Supabase, se eu preferir. Tá? E é muito simples. Você vai aqui no projeto, você tem que pegar aqui esse project URL, você cria um credencial para ela, esse publish key é outra credencial, você copia, coloca o project URL e o publish key aqui no seu projeto Supabase, aqui no Google AI Studio, cadastra aqui e ele já vai conseguir usar o banco de dados, muito simples. Qualquer outra integração via API, se você botar a chave aqui e pedir para ele usar, ele acessar, ele vai conseguir acessar, fazer o que quiser, tá? Então, eles evoluíram muito nesse sentido. A única desvantagem ainda deles aqui é a questão de publicar, né? Que agora eu tenho que publicar, mas se eu for publicar, eu vou publicar no projeto na hospedagem do Google, que é um pouco mais complexa de configurar e meio cara, né?
Mas você pode também baixar o código aqui. Se você fizer no Supabase, você tem um banco de dados independente do Google, você pode simplesmente baixar o código aqui para o seu computador e postar em outra hospedagem que você quiser, né? Então tem essas possibilidades também. Aqui ele cria um mockup com a minha logomarca, né? Então ele consegue fazer isso porque ele está usando o modelo do Google Banana, que é um modelo padrão aí deles, né? Não precisa fazer nenhuma outra integração externa, ele já funciona. Bom, então é isso aqui do Google AI Studio. O Google X também atualizou, que é o que faz questão dos designs. Agora eu tenho consigo escolher lá padrões de temas já pré-prontos, rodar testes lá dentro, protótipos, está muito bom. Mas eu não vou entrar nele hoje porque também não é o foco aqui da nossa aula de hoje. Agora vamos para a parte mais interessante, né? Que é realmente os agentes de IA paralelos, o orquestramento dos agentes, né? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos no meu Cloud Code e vou abrir aqui um novo terminal. E eu vou fazer o seguinte teste, né? Primeiro, eu quero que vocês entendam a diferença entre skill e agente. Você pode se perguntar, por que eu vou criar agente, um agente específico, se eu posso ter skills, né, que são as habilidades e tal. O agente é algo mais complexo, ele tem um conjunto de skills que ele usa, né? Então eu posso, por exemplo, perguntar aqui primeiro, ó, me explica sobre como os agentes paralelos do cloud funcionam, qual a diferença deles em relação a skill, e sabendo, não, e conhecendo as skills que eu tenho aqui, formas de utilizar, quais agentes você recomenda eu criar. Porque assim, ele já vem com 3 agentes padrões, cada agente ele tem um tipo diferente, ele é uma habilidade diferente. Ele já vem com 3 a 4 padrões. Ele consegue rodar até 4 simultaneamente, tá? Por ação, por tarefa que ele está executando. Mas você pode criar seus agentes também personalizados, que é essa questão. E quando eu tenho meu sistema operacional, então uma das coisas do meu sistema operacional é os agentes. Eu tenho vários agentes que eu crio ali, que eu uso no meu dia a dia, que para vocês pode ser útil também, né? Isso é um sistema operacional. Faz parte do sistema operacional, na verdade, né? Vou colocar aqui, ó, responda e ilustre de forma simples e didática para que meus alunos possam entender. Então vamos lá, ó, agentes paralelos versus skills no Cloud Code, que é cada um. O skill são receitas prontas, né? Receita de bolo, você diz bom dia equipe, ele segue o passo a passo que você escreveu. Como eu falei, é uma funcionalidade, né? É uma habilidade, na verdade. Você diz relatório de vendas, busca na Hotmart, busca na Green, busca asas, formata e envia. Isso aqui ele está usando como exemplo skills que eu já criei. Característica, arquivo MD com instruções fixas, ativada por comando ou try automático. Então, você pode ativar os skills manualmente, ou se o Cloud percebe que pode usar um skill X para fazer, ele vai usar de forma automática. Roda a sequência no contexto principal, ocupa a janela no contexto do Cloud. Tá, isso é o skill. Agentes funcionários independentes. Dá um zoom aqui para melhorar para vocês. Pense no gerente delegando tarefas. O cloud principal é o gerente. Ele cria, esse cloud principal que ele está chamando, né, é o orquestrador.
ele cria funcionários temporários, ó, subprocessos, que são os subagentes, né, vamos dizer assim, que trabalham ao mesmo tempo, cada um com sua própria memória e ferramentas, né? São tipos de agentes, cada um tem suas habilidades e própria memória. E eles são temporários, né? Isso que é interessante, porque nem sempre ele vai usar o subagente, ele vai pedir para criar subagentes, vai chamar, vamos dizer assim, subagentes, recrutar eles, spawnar, que é o termo que o pessoal está chamando hoje em dia, spawnar agentes. Quando ele vai necessário, ele pode spawnar 1, 2, 3, até 4, e vai depender do contexto da tarefa, da complexidade. A tarefa simples vai precisar botar funcionários paralelos. Agora, se eu passo muita coisa para ele fazer, um contexto diferente, aí ele vai começar a ter que chamar esses subagentes para fazer mais rápido e melhor. Então, por exemplo, ó, você diz status, a skill lança 5 agentes em paralelos. A gente checa o WhatsApp, checa o Supabase, checa o Webhook, checa Cron e checa Evolution API. Inclusive, essa skill status aqui, eu vou mostrar para vocês na prática. A skill minha, ela faz realmente isso. Pra vocês verem os agentes trabalhando em paralelo, né? Todos voltam ao mesmo tempo, consolida e mostra o resultado. Características, subprocesso isolado com contexto próprio, pode rodar em paralelo, pode rodar em background quando você está trabalhando, o resultado volta com a mensagem para o cloud principal, o orquestrador, não pode ler a janela de contexto principal. Comparação aqui, ó, a skill, passo 1, passo 2, passo 3, resultado, tudo sequencial, e os agentes é uma equipe paralela. Aqui o cloud principal, gerente, né, o orquestrador, vai chamando os agentes, cada um gera um resultado, depois consolida tudo. Como usar cada um? Ó, situação, tarefa simples e linear, o skill. Não precisa de paralelismos. Checagem de 5 serviços? Precisa. Porque faz cada um de forma independente. Disparo de WhatsApp, skill, uma sequência, não precisa de superagentes. Diagnóstico completo? Precisa, porque vai fazer várias checagens ao mesmo tempo. Tal. Tipo de agentes disponíveis. General. Pronto, isso aqui são os pré-prontos, né, que eu falei do Cloud, que ele já usa automaticamente. General Purpose, faz de tudo, né? Pesquisa, código, tarefas. Explore, que é o tipo de agente especialista em explorar códigos. E o Plan, que é o arquiteto, ele planeja antes de implementar. Como um agente é criado na prática? Dentro de skill, resposta, o Cloud usa. Aqui é a parte do código, como é que funciona. Agentes que recomendo você criar, ó. Aí isso aqui que é legal, pessoal. Na medida que você vai usando o Cloud, ele vai entendendo como é que você usa as suas necessidades e tudo mais. Então você pode pedir para ele mesmo se auto-aprimorar. O que você pode fazer a mais para melhorar sua produtividade, seus resultados? Olha só as pesquisas que eu estou fazendo aqui, pessoal. Aqui, ó, novidades do Cloud Code. Eu vi aqui tudo que ele lançou novo, aí eu pedi para ele me listar de tudo que era novidade, o que realmente faz sentido eu usar ou não, né? Por exemplo, otimização cloud aqui. Ele me trouxe o plano de ação do que eu tenho que usar a mais dentro do cloud de função que eu não estou usando, que vai gerar muito mais produtividade para mim. Várias coisas que eu posso implementar, como implementar e tal, então isso é bem bacana. Deixa eu ver aqui. Coisa que eu gosto de fazer aqui também é renomear as abas, né, para conseguir entender o que é cada uma, não ficar perdido. Então, esse aqui, por exemplo, é estudo, agentes. Aqui estão combinações. Pronto, aqui, baseado nas suas skills existentes, aqui estão combinações poderosas. Agente diagnóstico 360, dentro do diagnóstico matinal. Em vez de checar tudo sequencialmente, a gente tinha um saúde técnico, a gente 2 vendas últimas, a gente 3 disparos, tal. Ganhou 5 vezes mais rápido que fazer sequencial. Agente recovery inteligente, evolução do recovery, que é o bar recovery, que é um skill, né? Agente 1, ó, faz o Gmail fallback, depois o segundo faz o ABU, que é a auditoria, dispatch log, onboard, né? Então ele está separando as etapas aqui das minhas skills que dá para fazer em paralelo e transformando isso e transformar isso num agente, quer dizer, vários agentes diferentes, né? Agente relatório consolidado, vendas Hotmart, venda green, cobrança, sei o que, agente de onboard verificador,
Deploy seguro. Regra de ouro para os seus alunos. Isso aqui é quando você sabe exatamente o passo a passo, seria sequencial. Agente, quando você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou quando a tarefa é complexa demais para uma receita fixa. A combinação mais poderosa é a skill, que orquestra agentes. A skill define a estratégia, os agentes executam em paralelo. É exatamente o modelo de um gerente de uma equipe. Tá, aí eu posso simplesmente pedir para ele criar esses agentes para mim, ele já configura tudo. Mesmo jeito da skill, né? Eu peço para ele criar skill para mim, quando ele percebe que tem um processo, passo a passo, que vale a pena empacotar, eu peço para ele criar skill. Aqui eu posso pedir também para ele criar os agentes para mim, se tem um processo com várias etapas que podem ser feitas de forma paralela, né? Então eu posso colocar aqui, ó, então vamos criar esses agentes. E talvez aqui ele vá conseguir fazer, já usar o paralelismo, talvez ele vai criar cada um desses agentes de forma paralela. Eu vou até colocar isso aqui para forçar ele a fazer isso e já vi funcionando na prática, ó. Então vamos criar esses agentes e para ilustrar, quero que você crie eles de forma paralela usando os subagentes. Cria cada agente de forma paralela sendo executado por um agente diferente, né? Provavelmente ele já iria fazer isso, porque, como eu falei para vocês, o próprio Cloud ele tem um esquema de gerenciamento que ele entende quando faz sentido usar os subagentes ou não, né? Ele mesmo chama. Mas você pode deixar explícito no seu prompt, se você quiser forçar isso. E aqui, como tem 5 agentes que ele sugeriu, provavelmente dá para fazer os 5 paralelamente. Em vez de fazer um, depois o depois o terceiro, depois o 4, eu vou pedir para ele chamar 5 agentes de propósito geral, provavelmente, que vão criar os meus agentes de forma paralela, né? Então, vamos ver aqui. Ó, perfeito. Vou criar os 5 agentes em paralelo, cada um sendo construído por um subagente diferente. Seus alunos vão ver na prática o conceito funcionando, lançando 5 agentes simultâneos agora. Aí tá criando os agentes simultâneos, está spawnando eles, que a gente chama aqui. Aí vocês vão ver eles trabalhando aqui paralelamente, ó. Ó, a gente chamou um aqui, criar agente diagnóstico 360. Ó, agente 2 lançados. 2 agentes lançados. Aí lançou agora um criar, que está com a tarefa de criar agente recovery inteligente. Ó, tá rodando o background esse, tá rodando esse background no outro. Aí ele tá lançando mais agentes aqui, já lançou 2, ó. Lançou 5 agentes aqui no total. 5 agentes lançados para ela, exatamente o que eu expliquei para os seus alunos, cada um trabalhando independente ao mesmo tempo. E olha que ele continua falando comigo, eu posso continuar interagindo com ele aqui, ele está com os agentes trabalhando aqui, ó, em que chama de background. Eu não preciso ficar esperando eles rodarem, eu posso ficar fazendo outras coisas enquanto eles estão rodando no plano de fundo. Cloud principal, eu, gerente, fechador, criando diagnóstico, a gente 1 está criando diagnóstico, a gente 2 criando um recovery, a gente 3 criando relatório, a gente 4 criando um board. Todos trabalhando agora ao mesmo tempo. Cada agente está, além de suas skills existentes para entender o padrão, criando um arquivo .md com a lógica de agentes paralelos, voltando quando o resultado quando terminar. Vou te avisar conforme cada um concluir. Isso é exatamente o que seus alunos vão aprender a fazer, delegar trabalho para múltiplos agentes e receber tudo pronto ao mesmo tempo. Muito bom, tá aqui rodando. Tá? Ó, Ctrl mais O eu consigo expandir, vamos ver aqui. Ctrl mais O. Pronto, eu expandi, eu consigo ver aqui o que cada um está fazendo. Então, ó, 5 background still running, eles estão rodando.
Aqui eu consigo ver as tarefas que estão background. Criar agente deploy seguro. Só que aí vai demorar um pouquinho, né? Pra isso aqui terminar. Deixa eles rodando aqui. Paralelamente a isso, vamos dar uma olhada em outras coisas. Sistemas que já utilizam, né? Vou mostrar o exemplo do Cloud Code aqui. Replit 4. Pronto, o Replit 4, deixa eu botar aqui. É também uma IA muito poderosa, inovadora, de vibe coding. Eita, tá travando aqui o computador. Tô falando, pessoal. Pesa, viu? Você rodar ali um bocado de agente paralelo, um bocado de terminal ali, ainda mais com um bocado de aba aberta aqui do Google Chrome, começa a pesar no computador, porque eu tenho 8 GB de memória RAM, viu? Deixa eu ver aqui. Vou fechar várias coisas aqui para ele ficar mais leve. E aproveitando até uma dica nesse sentido, se o seu computador não for muito potente, tá? O que você faz para conseguir otimizar isso, né? Para conseguir rodar essas coisas no seu computador? Você não necessariamente precisa usar o anti-gravity aqui que eu estou usando, tá? Essa ideia é para organizar os terminal e tal. Você pode abrir o terminal aqui diretamente. Você clica aqui, abre o terminal, Cloud. E aqui você pode abrir quantos terminais você quiser interagindo, tá? Por aqui, ó, essas janelinhas. Isso aqui é bem mais leve, a forma mais leve de você usar, pesa menos na memória. Ó, eles já terminaram aqui, inclusive. Ó, todos completados. A gente texto concluiu, a gente criar a gente concluiu, a gente criar um board verificador concluiu, a gente deploy seguro concluiu, todos os concluídos no estado final. Todos fizeram 1.430 linhas de skills criadas em paralelo, todos rodaram ao mesmo tempo. Esses alunos acabaram de ver na prática. Se fosse sequencial, cada skill levaria de mais ou menos 3 minutos, 15 minutos no total. Com agentes paralelos, todos rodaram ao mesmo tempo e demorou só 3 minutos. Então, reduzir de 15 minutos um negócio para terminar aqui, que demoraria se fosse fazer sequencial, reduzir para 3 minutos. Cara, esse aqui realmente é um ganho de performance gigantesco, de dividir por 5. Cada skill agora orquestra seus próprios agentes internos. Tudo ao mesmo tempo, tal. Deploy seguro é mais interessante. Muito bom, né? Então, aqui. Sim, a gente estava falando do Replit, né? Replit 4. O Replit, né? A versão 4 dele, que é essa versão nova que lançou, ela é justamente focada em trabalhos paralelos, simultâneos. Então, o Replit é como se ele fosse o Lovable, né? Ele é uma plataforma de vibe code para criar sistemas. Só que ele tem funções mais avançadas hoje do que o Lovable, né? Tipo, o Lovable ele só executa sequencial. Eu posso criar uma fila de tarefa, mas não consegue executar ainda paralelamente. Provavelmente eles vão executar isso ainda, né? O Google Studio também não tem paralelo, por enquanto. Nem fila dá para fazer no Google Studio. Eles aqui, além dos agentes paralelos, eles também implementaram um sistema de Kanban, que eu consigo botar várias tarefas e ele sair executando. Um bocado de coisa aí. Ele também cria aqui para apresentação, cria a landing page do projeto, ele cria todos os formatos de marketing, cria vídeos animados, ele cria um bocado de coisa diferente usando Vibe Code. É bem avançado, só que é bem caro também, né? Não dá para usar isso aqui. Só se for realmente uma empresa grande e tal, porque é bem caro. Mas eles são muito inovadores, é bom a gente ver
o exemplo dele, porque mostra o que está por vir, né? O que as outras empresas vão implementar também. Não é para você usar, que ele é caro, mas é para a gente ver o que é a tendência, o que está por vir, né? Vamos ver esse vídeo aqui rapidinho, que ele mostra as funcionalidades. Então aqui a gente consegue ver na prática. Ó, ele cria 4 variações diferentes, que é uma coisa que o Lovable não faz. Você pede para ele criar um landing page, ele cria 4 opções diferentes para você selecionar qual que você gostou mais, tá? Aí você pede aqui para fazer uma alteração, aí ele alterou. Tem essa parte de alteração visual também aqui, que é bem legal. Ah, você pode agora também desenhar, e ele, baseado no seu desenho, cria a página, aqui os elementos da página. Também é bem interessante isso. Ó, olha que é uma animação de globo, desenho aqui, seleciona, ó, make it, agora faz um globo 3D baseado nisso. Pronto, ele criou essa animação baseada naquele desenho dele, ó. Aí agora ele vai pedir para criar uma landing page baseada nisso aqui. Ó, criou já a landing page e adicionou a animação do globo dentro dela, ó. Então é isso que eu tô falando. O Rapture, ele investiu em várias frentes. Ele consegue criar animação, ele consegue criar landing page, ele consegue criar sistema, ele consegue criar slide, apresentação de slide, um bocado de coisa. Olha o que acontece aqui, ó. Ele passou uma ação, né, para ele fazer, e ao mesmo tempo ele abrir um outro chat, ele vai passar outra ação. Então ele pode ficar abrindo vários chats e pedindo várias ações para fazer simultaneamente, paralelo. Pode abrir um outro chat que vai pedir outra coisa. Olha, tem 2 rodando aqui, ele está criando a terceira. Ele está pedindo mais outra coisa para ele adicionar no sistema. Então tá rodando em paralelo aqui, ó, três diferentes. E ele consegue ver isso, as ações, no modelo de Kanban que eu estava falando para vocês. Então, o que ele está desenvolvendo fica aqui em draft, aí quando estiver executando vai para Active, e quando tiver feito vai para Raid, e o Merge é tudo que já tem criado. Então você consegue ver como é que está o gerenciamento de produção daquilo, né? Ó, aqui já populando, ó, tem um ativo, outro já ficou pronto aqui. Você pode ter várias versões paralelamente, ficar trabalhando as versões paralelas, uma construindo de uma forma, outra construindo a outra, de teste, né? Ah, sim, ele cria também aplicativo mobile. Então, eu quero criar o aplicativo para computador, a landing page, mas também quero criar um aplicativo que vai para App Store, a pessoa baixa para o celular dela. Ele também cria a versão de celular e publica automaticamente, né? Ó, aqui ele criou a versão de celular. Ó, slide, animação, versão mobile, versão web. Ele cria tudo isso aqui no mesmo projeto. Ó, que ele criou a apresentação do projeto dele, do sistema, dentro do Rapid. Então, isso aqui, pessoal, é Lovable, né? Não tem nada disso aqui. Tá longe ainda, mas com certeza eles vão lançar. Só aguardar, né? E a Studio também, só que mais lento, mas tudo isso aqui tem um preço. Se a gente vê em pricing, olha só, o free dá para fazer nada. Você pede ali um prompt, ele já termina o negócio, né? Já sai do período grátis. Aí o mensal aqui é $20, que é parecido com o Lovable, porém
se a gente for comparar a quantidade de utilização, né, de crédito, ele gasta muito mais rápido e dá para fazer menos coisa, né, do que isso daria para fazer no Love, por exemplo. Então, essa aqui é a questão. Só para vocês terem noção do que está por vir, né, o que é tendência aqui na IA. O Codex também, ele atualizou, tem os agentes paralelos. Vamos ver aqui. Codex Agents. Ó, Sub-Agents, né? Que é aquela mesma coisa lá do Cloud. O Codex pode executar fluxos de trabalhos com subagentes, criando agentes especializados em paralelo, em seguida coletando seus resultados em única resposta. Isso pode ser particularmente útil para tarefas complexas, a mesma coisa que o Cloud faz. Utilize /agente na CLI para alternar entre threads de agentes ativos, personagens threads e tal. Solicite diretamente ao Codex que controle o subagente de execução. Ó, agentes padrões que ele já traz, o default, que é o padrão, agente de uso geral, o OAK, agente focado na execução para implementação de correções, Explorer, agente explorador de código-fonte, grande volume de leitura, bem parecido com o Cloud, né? Eles copiaram mesmo o negócio. Ele diz como é que funciona e tal, esquema de arquivos, toda a documentação de como é que funciona um agente por dentro, né? Então, pessoal, agora a parte principal, né? Como fazer com que você use tudo isso aqui de forma mais otimizada possível. E aí que entra os ZX Control, porque isso aqui tudo é funcionalidade, né, que dá para fazer. Agora imagina tu baixa o Cloud Code, o Cloud Codex no seu computador, ele vem zerado, ele não tem skill, ele não tem agente, ele não tem memória, ele não tem nenhuma organização, não tem nenhuma instrução. Ele vai fazer as coisas de forma aleatória, ele vai aprendendo com os próprios erros, só que você vai errar bastante, vai gastar crédito, vai perder tempo. E é por isso que precisa hoje de um sistema operacional para os agentes de IA, para ele saber trabalhar da forma melhor possível, já com skills otimizadas, com agentes otimizados e tudo mais, né? Então por isso que a gente criou o ZX Control, que já é toda essa infraestrutura que a gente criou ao longo de várias semanas aqui usando o Cloud Code, para vocês poderem instalar aí e já ter um Cloud Code, vamos dizer assim, turbinado, né? Que já vai resolver as coisas melhor, mais fácil, mais rápido, e que você já consegue ter a orquestração de segurança, um modelo seguro, que se auto-corrige, que não gera bug, ou gera pelo menos menos bug, que você consegue controlar pelo Telegram, porque nativamente o Cloud Code não dá para controlar pelo Telegram, a gente está implementando isso para você poder controlar ele remotamente também, né? Aqui tem uma apresentaçãozinha que eu fiz, explicando mais sobre isso, como é que funciona, o que está incluso e tal. Então, o ZX Control é o SOA, né? É o Sistema de Orquestração de Agentes e Automações. Transforma o Cloud Code em um time completo de operação para o seu negócio digital. Mais de 30 skills prontas e realmente úteis, 6 camadas de proteção, justamente para garantir que o seu sistema vai estar funcionando, se ele cair, e ter vários backups, né? Até 3 níveis de backups para garantir que ele vai estar rodando, funcionando, se corrigindo. 12 integrações, ele já vem com 12 integrações pré-prontas, instaladas, prontas para você integrar, tipo, com a Zap, usando a Evolute API, com a Hotmart, Green, com as ferramentas do Google Calendar para agendamento, entre outras, e um comando para instalar. Então, a ideia é que você baixa isso aqui e você consegue instalar rapidamente, em alguns minutos, no seu computador e já deixar todo o sistema pronto, funcional para você utilizar, né? Aí qual o problema que ela resolve, né?
Você tem o Cloud Code, você tem as APIs, mas sem estrutura, cada sessão começa do zero, como eu falei para vocês, sem memória, sem nada. Ó, sem os X Control, cada sessão do Cloud começa do zero, sem contexto, sem memória. Script solto, sem padrão, um quebra o outro. Disparo duplicado no WhatsApp sem querer, edita um arquivo e quebra três automação, não sabe o que está rodando, o que caiu, o que precisa de atenção, gasta token repetindo instruções toda hora, o webhook perdeu venda e ninguém percebeu. Com os EX Control, né, a memória já é persistente, o Cloud consegue lembrar quem você é e como é que opera, mais de 30 skills prontas, um comando faz tudo. E os EX Control, ele é para agências de IA, tá? Eu vou até adicionar isso aqui na página. Tudo que foi criado aqui é para quem roda uma agência de IA, tá bom? 30 skills prontos, o comando faz tudo. Hooks bloqueiam as ações perigosas antes de executar. Isso aqui é interessante, pessoal. Hooks é outra função que tem do Cloud Code, que são gatilhos. Hooks quer dizer gatilhos. Então, você pode configurar gatilhos para quando ele fazer tal coisa, ele ativa gatilho X, entende? E aqui a gente usa muitos gatilhos para bloquear ações perigosas antes de executar elas, né? O snapshots automático antes de cada edição. Snapshot é tipo um backup, né? Antes de cada edição. Monitoramento em 3 camadas, nada passa despercebido, né? Contexto para o projeto via Cloud MD, 0 repetição. Isso aqui já vem pré-pronto, esse cloud.md, com várias instruções. Recovery automático com fallback, né? Então ele tenta se recuperar, se não consegue, se tiver algum problema, você tenta se recuperar, tem um recovery automático. E o fallback no Gmail, ele manda notificação para você no e-mail, pode mandar no WhatsApp também se quiser. 6 camadas inteligentes. Ó, até para exemplificar um pouco melhor, olha só, na minha operação, o que eu tenho aqui, ó, status. Eu fico com essa janela aqui de status o tempo todo ativa, e ele fica me dizendo, ó, falhou aqui uns disparos, aí eu tenho que consertar. Ele fica em loop aqui, rodando a cada 10 minutos, se não me engano, é 15, verificando se está tudo certo, se tem alguma coisa errada, o que eu tenho que ajustar. Entendeu? Ó, aqui, por exemplo, 8 serviços ok, um está com alerta, Evolution API desconectou, precisa conectar, guardando o QR Code. Então, isso aqui é uma das práticas que a gente implementou e já está toda pronta essa rotina. Você escreve /status e ele ativa isso aqui e fica rodando. Toda essa verificação do sistema e te dizendo que está com problema e ele mesmo tenta se corrigir. Fica rodando isso aqui enquanto você está com a sessão ativa. Tá? Que mais? 6 camadas integradas. Cada camada resolve um problema específico, juntos formam um sistema operacional completo. Então, tem a camada da memória, perfil do usuário, feedbacks acumulados, decisões do projeto, credenciais, referências externas, protocolo de atualização, skills, né, para vendas, CRM, para WhatsApp, para disparo de WhatsApp, e-mail, deploy em infraestrutura, né, deploy para você publicar um sistema na web, alunos e onboard, se você quiser receber clientes, né, porque alunos aqui pode ser clientes, na verdade, onboard de clientes, recuperação de vendas, diagnóstico do sistema, hooks, né, pré-edit snapshot, post-edit validation, WhatsApp guard, são vários hooks de proteção, que eu até vou botar depois para ele explicar melhor que é cada uma dessas coisas. Monitoramento, white dog, 5 minutos, hatchbash a cada 15 minutos, last result 30 minutos, tudo isso aqui são notificações que ele vai gerando, verificando o sistema, tentando recuperar, vendo se está com algum problema, para deixar mais seguro. Integrações, ó, já tem integração nativa com a Hotmart, com a Green, com a Asas. O Asas, pessoal, é muito bom para vocês, tá? Talvez vocês não usem a Hotmart ou a Green, porque Hotmart e Green é muito usado para quem vende produto digital. Mas o Asas, para serviço, pessoal, para agência, é perfeito, é importante. Então, todos os nossos clientes da agência de serviço, a gente usa o Asas. O Asas é uma plataforma de pagamento digital, gestão financeira para empresas mais avançadas no sentido de integração. Então, você integra ela via API, webhook, dá para fazer tudo via IA. Você não precisa nem acessar a plataforma. Hoje mesmo, eu teve um cliente que comprou aqui, programa de escrita parcelado,
Aí eu simplesmente vou lá no meu Cloud Code e peço para ele, cria aqui as parcelas para esse cliente e configura o disparo para o e-mail, para o WhatsApp dele de cobrança, de lembrete. E pronto, ele já cadastra o cliente, cria as automação, deixa pré-pronto. Não precisa nem entrar na plataforma para fazer nada do tipo. Já tem uma rotina pré-pronta para isso. E é bem baratinho o Asas. A taxa dele que eles cobram é bem baixa, assim, o pagamento de boleto e tal. Então, vale muito a pena. O WhatsApp já tem a ZAPI Evolution para você fazer disparos em massas pré-configurado, que ele já sabe como usar. É só você passar aqui seu API, sua API key lá da ZAPI ou da Evolution, conectar na instância e pronto, ele já roda. Supabase, que é o banco de dados, já sabe trabalhar com Supabase, já tem integração nativa também, que é o banco de dados para criar sistemas. Resend é o sistema para envio de e-mail marketing, é um dos melhores hoje em dia para envio de e-mail marketing. Já vem pré-configurado também, com vários skills prontos para ele. Basta você também criar sua conta, jogar a API, ele já está tudo pré-configurado. AWS SES é outro serviço aqui de e-mail marketing que a gente usa de backup. Para o Resend, a Resend deu problema, você usa o AWS. O AWS ele é gratuito, até 200 e-mail por mês, então para talvez para vocês o AWS seja suficiente, e aí é grátis, nem tem custo. O Resend dá para enviar até 50 mil por mês, né? Por isso que eu uso, que eu tenho muito base de dados gigantesca, mas é pago. O Cloudflare é para você publicar online, pessoal. O seu site, sabe a publicação? Muita gente fica preocupada com isso. Rafael, o bom do Lovable é porque o Lovable tem a publicação, né, online, lá ele clica em publicar, ele já cria um link que eu posso compartilhar para as pessoas acessarem com um clique. E ainda dá para botar meu domínio. Mas aqui, pessoal, com o Cloudflare é gratuito, dá para você hospedar as suas páginas na internet, tá? Os sistemas. E o domínio também você integra com o Cloudflare. Ou seja, você funciona via API. Então, toda a conexão, configuração de domínio, que é toda chata, que você tem que fazer manualmente nas plataformas, tudo ele faz automaticamente para você, usando o Cloud Code, que ele está integrado. Ele dá total liberdade para o Cloud Code. E a publicação da página, do sistema, ele publica também, ele tem hospedagem grátis, pessoal. Então, os meus sistemas internos eu estou rodando aqui no Cloudflare, grátis. Eu crio a página, eu crio o sistema, aí eu falo assim, publica online no meu domínio aqui X. Aí como o domínio já está integrado com o Cloudflare, ele já cria lá, aqui ficou zxlab.com.br/ tal coisa, sabe? Você não precisa configurar mais nada, já publica dentro do seu domínio. Depois você faz a configuração inicial que ele mesmo faz, de conexão do domínio e tal, de configuração. Não precisa fazer mais nada. Ele faz a publicação online e já bota no domínio que você quiser, sozinho. Então, fica até mais fácil e mais prático do que publicar online do que o Lovable. Comparado ao Lovable, incrivelmente. Porque o Lovable, se você quiser usar no seu domínio, ainda é um pouco complicado ali. Você tem que fazer a integração manual. O Cloudflare não, ele já... Qualquer sistema que você cria, ele já conecta no seu domínio que está na Cloudflare automaticamente. CloudMD, regras do projeto, contexto automático, guardrails, comandos e atalhos. Isso aqui é o Cloud.md, é a forma que o seu projeto deve trabalhar, a forma que ele deve funcionar, e aqui já está todo o contexto otimizado, né? Para ele garantir que ele vai revisar o código, que ele não vai quebrar nada, que ele vai saber salvar na memória, tudo que ele está fazendo. São vários protocolos, técnicas que ele segue para garantir que as automações e os sistemas que você vai criar vão ser mais seguros, que não vão quebrar. Ou vão quebrar menos, pelo menos, né? Porque quebra, você sabe como é que é. Um comando, resultado completo. Cada skin capsula um fluxo inteiro, você digita o comando, o sistema executa tudo. Então tem skills para vendas e faturamento, gera relatório de vendas, alerta de venda, gera cobrança no Asas, importa vendas. Tudo isso aqui, pessoal, é comando que você quer fazer essas ações, já está pré-pronto, ele já sabe o passo a passo que é para fazer. Entendeu? Você precisa ensinar para ele, porque a primeira vez que você vai fazer um negócio no Cloud Code,
ele consegue fazer qualquer coisa que você queira fazer. Mas se ele não tem a skill criada, ele vai tentar de várias formas diferentes. Aí tu tá gastando tempo, tá gastando token, aí ele faz de uma forma não dá certo, quebra, aí tu tem que resolver, tem que ajeitar. Isso é um aprendizado que gerou prejuízo de tempo, de problemas gerados, que simplesmente se ele tivesse skill dizendo a forma certa, otimizada para fazer, ele ia fazer e pronto. Entendeu? Não ia gastar tempo, não ia gastar token, não ia quebrar nada. Então, por isso que ter essas skills pré-prontas para uma agência esses são skills úteis, né, para quem quer usar numa agência, inclusive, que existe a agência, é tão importante, né? Então tem as skills já para disparos em massa, para fazer follow-up, para fazer redisparo, rotina matinal, para fazer um diagnóstico de todo o seu sistema e ver se está funcionando, né? Que é aquela questão dos status que eu passei para vocês. Tem a parte dos agentes, né? Que a gente criou ali, que vai ser empacotado também. Vocês vão ter acesso àqueles agentes que a gente criou também, tá? Ó, gestão de alunos. Tem vários skills para gestão dos alunos, ou pode ser de clientes também. Deploy infra, skills para. Isso aqui é para publicar, tá? Sistemas, pessoal. Publicar os sistemas online, facilmente, na sua VPS e tal. No Supabase, ó. Recovery e proteção para recuperar o sistema quando dá problema. Backup, recovery e tudo mais. Tem skills aqui de e-mail marketing para fazer disparos. Análise de engajamento dos e-mails. Diagnóstico de status, para ver como é que está o status, health check, auditoria, conteúdo educacional. Já tem integração pré-pronta, pessoal, com notebook LM. Cara, imagine só você poder conectar o seu Cloud Code no notebook LM e puxar todo o material que você tem lá dentro, ou então enviar material para lá e automaticamente ele criar os slides, criar as apresentações, né, criar os podcasts, tudo que dá para fazer, você integra via API, precisa nem mais acessar o notebook LM, entendeu? Tudo você pede via chat. E ele baixa para o seu computador e faz tudo, faz em massa, inclusive, né? As ações que você não conseguiria fazer se fosse acessar o aplicativo original no notebook LM. Ó, IA que não quebra nada, né? Hooks, guardrails que impedem a IA de cometer erros antes que eles aconteçam. Pro-edit snapshot, post-edit validate, WhatsApp guard, dry run test, configuração de backup, um cara de coisa aqui. Aí na prática, como é que você vai usar? Abre o Cloud Code, digita o comando, o sistema faz o resto. Ó, Cloud ZX Control. Pronto, isso aqui, pessoal, é a instalação. Ele já tem uma pré-instalação. Você baixa, a gente vai botar no GitHub, aí você bota ali o endereço do GitHub, no seu cloud, ele baixa toda a documentação, todos os arquivos desse sistema operacional, ele abre uma instalação. E aí você vai seguir na instalação no Cloud Code e pronto, em alguns minutos está instalado. Né? Ó. Instalação, 3 passos, 10 minutos, zero sistema completo roda na sua máquina. Clona o repositório do GitHub, como falei, né? Configura suas integrações, setup interativo vai pedir suas chaves APIs do Hotmart, da Green, do WhatsApp, Supabase, o que você quiser usar. Você vai... Aí ele te explica, se você não souber como é que pega, ele vai te dizer o passo a passo para pegar, ou ele vai tentar pegar para você, se for possível. Ele valida cada um em tempo real e configura os MCPs automaticamente. Os MCPs são as conexões com as plataformas, né? Hotmart API, ZAPI, que é a parte do WhatsApp, Supabase, Resend. Abra o Cloud Code e use. As skills, rooks, memória e cloud.md já estão instalados. Comece com o /money e deixe o sistema trabalhar para você, né? ZX Control carregando, ele carrega as tintas skills e tal. Então, assim, a configuração é simplesmente configuração de integração. O restante já está lá no seu drive, no seu computador, e ele vai puxar automaticamente quando você precisar, para usar as skills, já os agentes e tal. Ele tem um sistema inteligente que ele mesmo sabe, né? Quando usar, ele orquestra isso, mas você também pode puxar. Normalmente vai ter uma documentação que você vai poder ler, completa, sobre todas as skills, que cada skill faz, que cada agente faz, cada hook. Que aí também, se você quiser ficar usando manualmente, né, as funções, chamar e tal, aí você consegue chamar e usar de forma mais eficiente.
Comparação, né? ZX Control versus alternativas. Cloud Code puro, ó, memória entre sessões, não tem, o ZX Control tem. A skill de negócios prontas, né? Skill de negócios prontos, não tem, tem mais de 30 aqui. Hooks de proteção, manual, aqui já tem. Integração de pagamento, não tem. Aqui tem Hotmart no IaaS, WhatsApp automatizado, não tem. Tem as API, Evolution API, monitoramento de camadas, 3 camadas, recovery pós-schedule, e-mail, fallback, foco, aqui ó, negócio, vou até mudar isso aqui para agência de IA, então, o negócio está mais foco. Pronto para usar, 10 minutos de setup. Não é um projeto de laboratório, cada skill, cada hook, cada proteção nasceu de um problema real resolvido a operação. Realmente eu quebrei a cabeça. Quebrei a cabeça aqui, pessoal, para criar tudo isso aqui, viu? Foi muito tempo de quebrando a cabeça e criando isso para mim. Nasceu de incidentes reais, gerenciando mais de 11 mil contatos, uma operação que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana e usando 4 plataformas de pagamento. E aí, como é que você vai acessar isso, tá, pessoal? Isso aqui é é uma camada do projeto que eu apresentei ontem para o pessoal que estava na Masterclass, que é justamente o produto ZX Control, né? Isso aqui é mais uma camada do projeto que vocês vão receber. É tanta coisa que eu tive que criar uma página aqui separada só para a parte do sistema operacional, para vocês entenderem o que vocês vão implementar em 4 semanas. A ideia, aqui vocês viram que o setup é 10 minutos. Mas durante 4 semanas, a gente vai estar ajudando vocês a usar tudo isso aqui, a aprimorar, a tirar os bugs, a corrigir, a ver como é que funciona na prática. Então, instalar é uma etapa, mas claro que usar na prática, né? Você vai aprendendo com o tempo, né? Exige uma orientação, um suporte. Por isso que a gente vai fazer uma turma aí, né, do ZX Control, em um mês aí, no mês de abril, vai ser encontros semanais, todas as quartas-feiras, para a gente instalar isso aqui e aplicar na agência de vocês conseguirem usar na prática, né? Mas não é só isso aqui, né? Isso aqui é o sistema de orquestração, vamos dizer assim, é só o background, é o que vai rodar por trás da operação de vocês. Mas nós temos também o que eu chamo de front-end, né? Que é a parte de gestão, a parte de fato, de gestão do painel, de gestão do projeto de vocês, né? Porque aqui está rodando, mas como é que eu vejo que tudo está rodando de forma visual, né? Para não me perder, sabe? E ver o que está acontecendo em todo o meu sistema. E aí que entra, né, a parte do dashboard control, né? É missile control, mas eu posso chamar também de dashboard control. Acho que vou até mudar esse nome para ficar mais fácil de entender. Vai ver a parte do dashboard, né, do painel do ZX Control, que eu estou chamando ele de missile control, né, por enquanto. Deixa eu abrir aqui. Pronto, essa parte aqui, né, que é o dashboard do missile control, do control, né, do ZX Lab Control, é o painel, e que a gente consegue ver tudo que está rodando, né, executando. Isso aqui eu já mostrei para vocês ontem, mostrei na semana passada. Ó, todas as automações estão rodando. Aqui tem as tarefas que a gente gerencia, tem as integrações que estão rodando, como é que está o status de cada uma delas. Os dashboards todos, né? Vocês vão receber também os modelos desses dashboards aqui, tá? Consegue ver como é que está a situação de cada um, abrir, ver as informações, todos os logs do que está acontecendo, os custos, a agenda de disparo, os relatórios também, ó, que são enviados tanto no WhatsApp e-mail, também ele coloca aqui agora, para a gente poder acompanhar, a arquitetura do sistema. Então, aqui tudo que tem de automação, né, funcionando, projetos rodando. Então, isso aqui é a parte visual para vocês acompanharem o sistema de forma visual, né, e poder gerenciar. Inclusive, tem um sisteminha aqui que está fora do ar no momento, vou consertar,
que eu mostrei também nas sessões passadas, que faz o gerenciamento das tarefas de forma automática. Você vai botar nas tarefas do meu filho e ele vai executando. É bem bacana, tá? Isso é o que a gente tem por enquanto. A ideia é de estar otimizando, melhorando cada vez mais, né? Isso aqui, tá? E aí, sobre o programa, né? Como é que funciona para vocês terem acesso ao sistema operacional e esse dashboard, né? Esse front-end de operação aqui, que é o Missile Control. A gente criou um programa, né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Mission. Né? Que a ideia é vocês construir do zero, né? Um sistema completo de automação com IA que roda no seu negócio pelo automático e aprender a vender a implementação para os clientes. Então, tudo isso aqui que vocês viram, que a gente vai implementar, vocês vão aplicar dentro da operação de vocês. Vai ajudar muito a operação de vocês, a automatizar todos os processos e tal. Só que aí vocês podem vender essa implementação para as empresas, né? Vira um produto também. Né? Assim que como eu estou oferecendo para vocês, vocês podem oferecer para outras empresas isso daí. E assim, a ideia é que vocês criem o próprio sistema operacional de vocês e aí transformem isso no produto. Então, vocês, na verdade, não vão simplesmente copiar e colar os EX Control, né? Vocês vão criar o de vocês aí. Talvez o nome da agência de vocês seja CD, né? Aí vocês vão criar, sei lá, o CD Control de vocês, entendeu? Como? É só, vocês têm acesso a todo o material aqui que vocês vão receber, né? É como se fosse um sistema white label. Então vocês podem criar mais skills, vocês podem alterar coisas, vocês podem adicionar novas integrações. Vocês vão customizando, alterando e criam de vocês próprios, entendeu? E aí vocês podem ter um desse aqui para cada nicho. Pode ter um control para imobiliária, para clínicas, com as integrações necessárias, skills necessários para modelos de negócios diferentes. Esse aqui é específico para agências, né? Mas vocês podem criar para nichos específicos também, adaptar, sabe? Então, a ideia é você parar de ficar apagando incêndio todo dia, porque já está tudo lá automatizado, com proteção. Em 30 dias vai estar tudo rodando direitinho, tá? Do que eu apresentei para vocês. São 4 módulos, 4 semanas. Ó. A primeira é o setup e a configuração das primeiras automações, deixar tudo rodando bonitinho, funcionando. Depois a parte de monitoramento e dashboard, a gente vai começar a implementar isso aqui na prática. Depois fazer as automações avançadas e disparos. E por último, a parte do agente autônomo e produtização, que é aquela parte de você configurar o agente que fica rodando automático e como você comercializar isso, tá? Aqui você pode vender, ó, algo entre 5 a 10 mil reais com manutenção de 15 a 2 mil por mês, um projeto desse, uma implementação dessa para uma empresa, para agência de marketing, para empresas que estão em equipe ali de pelo menos uns 10 colaboradores, que já faz sentido, tá? E aí tem alguns bônus ainda que você leva. Leva CRM com inteligência artificial. A gente tem um CRM aqui também que a gente usa internamente na empresa. Eu vou disponibilizar para vocês o White Label, tá? Que ele tem um IA que gerencia todo o banco de dados ali do sistema. Onboard automático de clientes e alunos. Já vem isso aqui incluso, né? Uma das skills que eu mostrei para vocês lá. Tem um agente específico para isso. Skills com comandos personalizados, sistema antifragilidade, os templates, dashboards, prompts, skills pré-prontos, né? E aqui é o que você vai ter a cada semana. Semana 1, 3 automações funcionando. Semana 14, né? Vai estar com os monitoramentos, relatórios 100%. Na verdade, assim, na prática, você desde o começo, se instalou, está funcionando, está rodando, mas em cada aula a gente vai se aprofundar em cada item desse, né, para vocês entenderem melhor como funciona e terem domínio sobre aquilo, né, e garantir que vai estar funcionando direitinho. Então, a cada semana a gente vai focar num ponto diferente. Na terceira semana, operação automática, e-mail marketing. Na quarta semana, tendo um painel lá do Missile Control, mais o kit de vendas pronto para você comercializar. Beleza? Investimento de estudo, pessoal, apenas 12 vezes de R$ 97,00, 997 à vista, tá? Vocês podem se inscrever pela Green, recebe tudo isso aqui, ó. As 4 semanas, suporte no WhatsApp durante esse período, esses bônus todos, os EX Control, né? Missile Control, tudo isso aqui que a gente vai instalar, beleza?
Vou passar aqui o link para vocês no Zoom, tá? Começa 1º de abril, então é importante que vocês se inscrevam logo para pegar desde o começo o projeto e conseguir ter o melhor resultado possível, tá? Ó, segue link do Mission Control, do ZX Control, para vocês adquirirem. E aí, estão perguntando aqui, né? O Antônio perguntou onde é que é a Contra, o ZX Control, já expliquei como é que faz para acessar. E a Patrícia falou aqui, ó, muito bom, Rafael, vou ter que sair, mas depois assiste a gravação para terminar de entender o sistema. Boa noite a todos. Obrigado aí, viu, Patrícia, pela participação. Então, Antônio, se tiver alguma dúvida a mais sobre o ZX Control, o Vinícius, Pedro, que ainda estão aqui, tá? A hora agora é de tirar as dúvidas, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma revolução, isso aqui é uma coisa que a gente está, sim, disponibilizando em primeiro lugar para vocês. Poucas empresas estão usando isso, é realmente algo que a gente está como pioneiro do mercado, né? Aplicando tudo isso. Então, quem sair na frente, tiver um sistema operacional desse com IA, cara, isso aqui revolucionou a minha operação. Sinceramente, já cortei um sistema aqui que eu pagava mais de R$ 15 por mês, que agora eu faço só por IA com as integração, sem custo, só usando o cloud. Saiu um colaborador da minha empresa que fazia parte operacional, de relatório, de automações. Simplesmente eu automatizei tudo que ele fazia. Só de economia que eu já tive, pessoal, porque eu estou usando esse sistema agora, foi mais de R$ 2.000 tranquilo, e eu vou economizar muito mais. A minha meta é R$ 2.000 por mês, tá? Por mês. No ano isso dá 24 mil de economia, e eu comecei a fazer isso, tudo isso ainda esse mês, tá? Então, minha meta até final do ano, cortar 80% dos sistemas de que eu assino. Tudo vai ser feito através do ZX Control, tá? A minha operação aqui interna. E também colaboradores, equipe, só equipe comercial. O resto todo operacional é tudo automatizado. A parte de marketing, parte de administrativa, financeira. Estou automatizando tudo isso aí. A parte de marketing eu já automatizei um bocado de coisa. Entendeu? A parte financeira dá para automatizar também. Aqui no Brasil a gente tem o Open Bank, tem alguns sistemas com API que a gente consegue integrar, né? Então, assim, uma agência hoje consegue rodar literalmente com uma pessoa usando um sistema desse aqui, né? A não ser que realmente você quer ter um time comercial para prospectar, fazer reunião, né? Comercial e tudo mais, realmente ainda é uma coisa muito ali humanizada. Não tem como a IA substituir isso, mas o resto todo operacional, pessoal, vai ser uma revolução, cara, pessoal. Até o final desse ano, a gente vai ver uma mudança muito grande no mercado. Vocês precisam estar preparados, porque realmente isso aqui vai ser uma mudança gigantesca. Até final do ano, vocês vão ver como vai ter muitas empresas assim cortando muita gente, operacional, como vai as empresas de softwares, elas vão de assinatura de software, né? Elas vão cada vez mais assim ter que quebrar mesmo, diminuir a quantidade de clientes, ou ter que mudar o modelo de negócio, porque não vai fazer mais sentido as pessoas assinarem sistemas, né, por assinatura, a não ser que você compre um sistema white label vitalício, que você paga só uma vez, você tem acesso ali, economizou tempo, dinheiro, desenvolveu o negócio, e ainda pode revender, pode ganhar dinheiro com aquilo, beleza, faz sentido. Agora você ficar pagando assinatura todo mês para rodar o negócio, não vai fazer mais sentido. Microsoft caiu pra caramba no começo do ano, Salesforce, maior empresa de CRM do mundo, todas estão caindo, empresas de assinatura de software, por conta dessa mudança do mercado que está vindo aí. Então vocês têm que estar preparados para isso, tá? E ser o pioneiro que vai implementar isso e ganhar dinheiro com isso, na verdade. Aí o Pedro perguntou aqui, ó, ZX Control tem de rodar em servidor, o cloud é pago? Pronto, Pedro. O ZX Control, você pode rodar localmente, ele está rodando aqui no meu computador, tá? Você baixa o cloud para o seu computador. Então, se você não quiser ter custo com o servidor, não precisa. Mas é interessante ter algumas coisas rodando no servidor. E servidor hoje em dia é muito barato, tá? Você coisa de R$ 50 por mês, R$ 100 por mês no máximo, porque tem coisas que você quer que rode 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se depender do seu computador, a internet pode cair, o computador
pode desligar, dar algum problema. Você pode ter algum problema técnico com o computador. Então, é arriscado deixar realmente tudo rodando no computador. No momento, a minha operação está rodando 100% no computador. Já estou começando a fazer algumas migrações aqui para a nuvem, backup também. Vou mostrar para vocês como é que faz um backup estratégico do computador para você. Porque, assim, o cloud está rodando no seu computador. Você não vai passar tudo para a nuvem. Você vai passar as automações prontas, o sistema e tal. Mas todo o seu histórico, o seu sistema operacional do cloud está rodando no computador, não é na nuvem. Então você precisa ter um backup daquilo ali, porque se seu computador dá algum problema, e aí, né? Você vai ter que reinstalar tudo do zero, perde todo o seu histórico, toda a memória, tudo que você estava trabalhando no cloud. Então, eu instalei hoje um sistema de backup aqui bem robusto, que eu vou apresentar para vocês também, pessoal que estiver no ZX Control. Que para garantir, entendeu? Caso dê algum problema no Mac, eu tenho já um backup aqui imediato que eu coloco em outro Mac e já roda tudo de novo, sabe? Mas não é obrigatório rodar no servidor, dá para rodar tudo no computador local, funciona. Só deixar o computador ligado, conectado à internet e vai ficar rodando como se fosse um servidor, tá? O cloud é pago? Sim, é pago, mas tem plano a partir de $100 por mês, não, R$ 100 por mês, tá? Já dá para usar o Cloud Code. E quem não quiser usar o cloud, dá para usar também outros sistemas semelhantes ao Cloud Code que pode sair mais barato para você ou até de graça, tá? Claro que eles não vão ter a mesma eficiência do cloud, né? O cloud é o melhor, de fato. Mas, por exemplo, temos o Codex CLI, que é do ChatGPT. Então, Rafael, tem uma assinatura do ChatGPT. Posso usar o Cloud Codex? Pode. Você baixa o Cloud Codex ali, é a mesma coisa do Cloud Code, e você opera tudo por ele, tá? E não tem um custo a mais, porque você já tem a assinatura do ChatGPT, a partir da assinatura de $20 por mês já dá direito a usar. Outra alternativa, Gemini CLI, do Google. Google também tem, assim, ele te deixa você usar bastante de graça as coisas, né? Então você cria uma conta no Google e você consegue usar muito ali o Gemini CLI de graça, né? Sem precisar assinar ali a IA deles. Claro que tem um limite, mas se você quiser realmente 100% de graça inicialmente, tem a alternativa do Gemini CLI. Então, no ZX Control eu vou mostrar as três possibilidades, né? Vou mostrar para vocês como é que instala as três, porque aí você trabalha essa redução de custo. Agora tem um detalhe, tá? Pessoal, outra coisa que a gente pode fazer também, posso ensinar para vocês no ZX Control. Vocês podem usar o sistema do Cloud Code, da plataforma do Cloud Code, e usar outros modelos de IA, porque o Cloud Code, o software, né? O software Cloud Code, ele pode conectar outras IAs, outros modelos de IA, porque o padrão ele vai rodar os modelos do Cloud, que é o Opus, Sonnet, Haiku. Isso é uma coisa, o modelo é uma coisa, outra coisa é a plataforma, a estrutura. Então, você pode ter o Cloud Code e conectar Kimi K2, que é um chinês, que é bem mais barato do que o Cloud Code e está no nível bem avançado. Você pode conectar GLM, também outro chinês bem avançado, mais barato, tá? Acho que é o GLM que tá tipo 20 e poucos dólares, 3 meses. E assim, se a gente for olhar o benchmark, comparar desempenho de modelos, ele tá quase pau a pau com o do cloud, né? Ah, então, Rafael, por que tu não usa esse daí chinês? Bom, para mim, R$ 500 que eu pago no cloud, eu tô pagando esse plano Max, porque eu uso muito, né? Aí é um plano de $100 mensal, uns R$ 500 no mês. Cara, a economia que eu já tenho, pagando R$ 500 por mês, eu mostrei para vocês. Com um colaborador, com um sistema que eu tô cortando tudo. R$ 500 é muito barato. Então eu prefiro usar o que eu sei que é o mais garantido, é o melhor, porque já compensa demais, entendeu? Então essa é a conta que você tem que fazer. A economia que você vai ter usando um sistema desse. Aí o Antônio perguntou aqui, White Label vem com multilíngua? Ah, tá, boa, boa. Rapaz, a coisa mais simples que tem é você fazer alteração de língua usando IA. Com um prompt tu altera toda a língua dele, entendeu? Então tu quer alterar
toda a comunicação ali do Cloud Coach. Você fala comigo em inglês, fala com português de Portugal, fala com alemão, entendeu? Então, é só prompt, você pede e altera tudo. Então, você vai criar uma landing page. Para criar a landing page versão português de Portugal, inglês, alemão, sabe? Qualquer língua você pede, ó, cria uma landing page, a mesma versão. Língua X, língua Y, língua Z, ele vai criar. Então, não tem segredo, não. A linguagem hoje em dia já não é mais empecilho da gente fazer nada ou vender alguma coisa. A gente faz adaptação rapidamente, né? Então é isso, pessoal. Espero ver vocês aí no ZX Contra. Assim, de todos os projetos que a gente já lançou, tenho certeza que esse é o projeto mais bacana e avançado que a gente já lançou, assim, de tudo, assim, realmente diferenciado. Algo que bem diferenciado mesmo no mercado, que a gente está partindo na frente, né? Então, quem entrar agora nessa primeira turma realmente vai ter muitos benefícios mesmo. E assim, né, é uma coisa que a gente tem que estar focado ali. Um mês só aplicando, nos envolvendo isso, porque é muita coisa, vocês viram. É muita coisa. Programa G50K é um programa que a gente tem que abordar de tudo. A gente tem que mostrar todas as ferramentas, falar sobre prospecção, venda, né, vibe code. Então, assim, não tem como colocar isso dentro do programa G50K. Realmente tem que ser uma coisa à parte, porque é muita coisa, é muito material que eu preciso focar e disponibilizar para vocês, ensinar só sobre isso. O programa G50K a gente vai seguindo, mostrando outras coisas, de IA, outras ferramentas, outras novidades. Eu vou mostrar para vocês como nas próximas sessões. A próxima Masterclass do programa G50K, o tema vai ser da gente pegar e fazer o Vibe Code usando o Cloud Code. Então, eu vou me aprofundar muito nessa questão de você usar de forma mais otimizada a IA, né? O Cloud Code, em vez de você usar o Lobo, você usar o Cloud Code para criar um sistema do zero. Como é que você faz isso, né? Então, a gente vai mais nessa linha mesmo de novas ferramentas, de otimização de uso, de programagem 50K, tá? E comercialização, venda dos produtos dos sistemas. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. E a gente se vê aí na próxima Masterclass quinta-feira que vem. Quem quiser também ter uma apresentação do nosso consultor para passar mais informações sobre os ZX Control, apresentar mais na prática, tirar algumas dúvidas, pode me falar aqui no chat ou depois lá no WhatsApp que a gente marca uma call sem compromisso para ele apresentar ali meia horinha para vocês, tá? A gente tem um consultor preparado para isso. E é isso, tá? Muito obrigado a todos, um abraço.